Graça e paz, meus irmãos, tudo bem? Pastor Alan aqui. Eu queria deixar uma meditação para você para essa noite. De repente você quiser meditar amanhã pela manhã, fique à vontade. Mas eu gostaria muito de dividir com você algo que Deus colocou no nosso coração. Deus falou no meu coração hoje, durante o dia todo, a respeito dessa palavra. E eu creio que Deus é um Deus que fala, é um Deus que é poderoso, para ministrar aos nossos corações sua palavra. E esse texto falou muito ao meu coração durante o dia hoje, me fez refletir bastante, Então eu gostaria de dividir com você, enriquecendo assim, a sua noite, o seu dia, amanhã, a sua manhã, tá bom? Então, diz assim, Mateus, Evangelho segundo escreveu Mateus 18, 19, é um texto que eu uso bastante, em nossas reuniões. O versículo 20 também é muito usado, pela igreja do Senhor. Aquele versículo que diz, onde dois ou três reunidos em meu nome, estiverem, eu ali estou no meio deles. Mas eu queria trabalhar o 19, eu sei que o contexto aqui fala sobre relacionamento, cura de relacionamento, é a partir do versículo 15, mas eu queria dividir com você algo no versículo 19, que diz assim: em verdade também vos digo que, se dois dentre vós sobre a terra concordarem a respeito de qualquer coisa que porventura pedirem, ser-lhe-á concedida por meu Pai que está nos céus. Então, meus irmãos, o que eu queria tratar com vocês aqui é que existe um princípio muito poderoso aqui nesse texto, que é a concordância. E eu acho assim, eu creio, que isso tem muito a ver com aquilo que a gente está vivendo hoje. Principalmente, eu pensava muito a respeito da palavra que Deus falou aos nossos corações no domingo pela manhã, que algumas pessoas hoje estão em seus locais de dores, de sofrimento, porque para alguns, infelizmente, sua casa é um lugar de muita dor, de muita tristeza. Então, isso estar confinado em casa por conta do coronavírus. Para alguns, a gente falou muito isso no domingo, é uma oportunidade muito grande de a gente reavaliar, recomeçar, perdoar. A gente está tendo uma chance muito, muito tremenda, de estar em casa, de reatar, relacionamentos, de reaver, valores perdidos. Então, o coronavírus, esse confinamento, essa restrição de sair às ruas, pode sim trazer um tempo muito especial para as nossas famílias. E eu pensava muito a respeito disso, e Deus insistentemente me fazia lembrar desse texto, ministrando ao meu coração a respeito da concordância. E ver essa concordância sendo estabelecida no reino de Deus, no reino dos céus, e ver que isso é muito especial em toda a Bíblia, A gente vê no Gênesis, o façamos o homem, você vê lá na Torre de Babel, vamos lá descer para ver o que eles estão fazendo, desçamos. Então, a Bíblia, ela está cheia desse princípio de concordância. E por que eu queria meditar isso com você hoje? Porque a gente ouve muito falar sobre decisão, decisão, decisão. Eu sei porque no dia a dia da igreja, muitas vezes nós pastores, temos que tomar decisões, mas eu sempre gosto de dividir com pessoas, eu sempre gosto de dividir na igreja, quando são assuntos eclesiásticos, com os oficiais, com a liderança da igreja, porque eu percebo que
eu sim posso decidir a respeito de algumas coisas, e tem coisas que realmente vão passar por uma decisão, mas eu aprendi muito cedo, meus irmãos, e queria dividir com vocês a respeito da concordância. Quando eu namorava com a Jaqueline, a gente sempre usava esse versículo, né, como se fosse um moto bíblico, né? Todas as vezes que a gente namorava, antes de ir embora, a gente ajoelhava e orava, e a gente colocava os nossos planos, né, de casamento, de noivado, e a gente sempre recitava esse versículo juntos. A gente, toda a oração nossa, a gente sempre falava, né? Em verdade vos digo, que se dois dentre vós sobre a terra concordarem a respeito de qualquer coisa que porventura pedirem, ser-lhe-á concedida por meu Pai que está no céu. Então, meus irmãos, a gente veio concordando e isso sempre fez parte, né, da nossa vida, graças a Deus por isso, e eu queria refletir com vocês por alguns minutos, porque eu tenho certeza, meus irmãos, que hoje, né, há muitas famílias, né, que estão confinadas, vivendo sob, né, o mesmo teto, e agora, né, passando mais tempo debaixo do mesmo teto, e infelizmente vivendo, né, um tempo de sofrimento ainda, porque não concordam. E quando eu digo não concordo, não é porque eu tenho um ponto de vista e você outro, né, ou eu tenho de repente um olhar a respeito de um assunto e a Jaqueline outro, não. É porque é um princípio do reino de Deus, é concordância. Está aqui muito claro, se dois entre vós sobre a terra concordarem, será concordado nos céus. Né? Então diz que se concordar a respeito de qualquer coisa que porventura pedirem, ser-lhe-á concedida por meu Pai que está nos céus. Mas nós vemos hoje no ambiente familiar, né, muitas essas questões de, por exemplo, o que você resolveu? O que você resolveu? Fala, marido, você resolveu o quê? Não, você é que resolve. E na verdade, meus irmãos, eu sei que às vezes a gente tem que resolver, como eu disse antes, né? Eu como pastor às vezes sou, mas eu sempre busco primeiro saber o que as pessoas pensam. Administrativamente eu vou conversar com alguns irmãos, eclesiasticamente eu vou conversar com outros irmãos. Por quê? Porque se a gente concorda, é concordado, o céu absorve essa concordância e vai conceder aquilo que foi pedido. A gente vê o reino de Deus, né, cheio de relacionamento, e é o que a gente menos tem hoje. A gente tem dificuldade hoje de estar em casa, de concordar em casa, de concordar. Às vezes tem famílias que planejam determinadas coisas e nunca aconteceu porque nunca pararam para refletir que é necessário concordar, e às vezes fica um empurrando para o outro, mandando decidir. Eu sei que a decisão ela tem o seu lugar, mas a concordância ela é poderosa. Então, por que não hoje, aproveitando esse tempo de quarentena, você não parar com sua esposa em casa, o seu marido, seus filhos, e tentar entender o que eles pensam, o que eles desejam, para que de repente vocês coloquem isso diante de Deus hoje e diz: Senhor, nós concordamos. De repente, meu irmão, eu nem concordo, vamos dizer assim, de repente eu nem penso que aquilo é uma coisa tão necessária naquele momento, mas se é para minha esposa e eu tenho a chance de concordar com ela, isso é poderoso. Então eu refleti muito sobre isso porque, né, quando nós nos casamos, nós tínhamos uma casa, né, que era tão difícil para nós atingirmos na época, e tudo fruto de orações e concordâncias. Né, nos momentos mais críticos da nossa vida, né, quem nos conhece, né, sabe o que a gente viveu como casal, foi num momento que a gente não concordou, felizmente. A nossa falta de concordância, né, ocasionou um percalço no caminho. E isso, meus irmãos, é muito poderoso. Isso é um princípio bíblico e de repente hoje
Você nunca parou para perguntar o que essa mulher pensa, você já manda ela decidir. Né? Decide aí, resolve, o que você achar melhor tá ótimo. Não, vamos mudar isso. Né? Vamos colocar em oração, vamos aproveitar esse tempo de quarentena para concordar. Pergunta para o seu marido quais são os sonhos dele, pergunta para sua esposa, pergunta para os seus pais, conversa, né? Vamos aproveitar esse tempo para concordar, a respeito do futuro da sua família. De repente tem alguém desempregado aí, ora com ele, concorde. A gente tem vivido muito isso nas alianças intercessórias no templo. Temos notícias, meus irmãos, que alegram o nosso coração. Recentemente, uma pessoa chegou com um tumor na mama e era uma visitante, ela participou ali daquela aliança de intercessão e todo mundo orou por ela. No outro dia ela foi fazer o exame e não tinha mais o caroço, sumiu. Então a gente percebe que há poder nisso. É um princípio, né? Todo o contexto de Mateus 18, do 15 até o 20, fala de relacionamento, né? De cura de relacionamento, fala de dois. Né? E nós temos vivido um tempo de muita, né? de muito só, né? Eu. Né? A primeira pessoa do plural tem sido apagada, suprimida. É o nós, está faltando nós. Então, querido, eu queria que você refletisse nesse texto. Eu queria que você pensasse que Deus pudesse fazer você te levar agora no mais profundo do seu ser e mostrasse para você, como Ele tem mostrado, né, a minha vida, a minha família, como é poderosa a concordância. Então, de repente, hoje, né, você vive porque você sempre mandou alguém resolver, porque você sempre resolveu. Então, de repente, né, decisões teremos que tomar ao longo da nossa vida, da nossa caminhada. Mas o texto não diz aqui que você tem que decidir. O texto diz que você tem que concordar. Então eu queria chamar a sua atenção para esse princípio poderoso e tão difícil, porque se tem uma coisa intensa muitas vezes dentro dos nossos lares é a concordância. Às vezes o casal, né, realmente um casal, nem filho tem, e tem tanta dificuldade de concordar. Se fosse fazer uma lista do que concorda, do que discorda, né, a discordância ganharia plenamente. Então, querido, eu queria te chamar a essa reflexão essa noite. Eu queria convidar você a refletir. Eu queria convidar você a sentar com a sua família, pensar um pouco nessa questão da concordância, porque de repente Deus, e isso a gente fala pela fé, né? Eu creio que Deus tem tantos planos para sua casa, Deus tem tanta coisa e de repente você hoje, né, não está entendendo nada, mas é pura e simplesmente porque cada um decide por si, não há concordância. E o texto diz, né, que se concordar a respeito de qualquer coisa que porventura pedirem, se ele é concedida por meu Pai que está no céu. Então, a concordância é poderosa. O relacionamento é poderoso. Deus é um Deus relacional, meus irmãos. Nós não podemos deixar com que a individualidade... Eu sei que todos nós temos as nossas... temos uma necessidade, né, do individual, a gente sabe disso. Isso tem o seu lugar na vida. Mas existe um princípio poderoso aqui nesse texto que fala sobre relacionamento. Desde o 15 em diante, fala só sobre cura de relacionamento, cura de pessoas através do relacionamento. Então, a gente percebe no 20, né, se dois ou mais estiverem reunidos, né, reunião. Então a gente percebe que esse texto está cheio, né, está cheio desse relacionamento, dessa vida para o outro.
E o texto diz que quando a concordância na terra será concordado, né, será concedida. Concordância gera concessão. Você concorda, Deus concede. Então, querido, eu queria que você aplicasse essa leitura de uma forma pessoal nessa noite, dobrasse o seu joelho e orasse, pedisse ao Senhor que te mostrasse, porque de repente há coisas que estão para acontecer e só está faltando você concordar, só está faltando vocês pararem para analisar, para conversar a respeito. Eu sei que não é fácil, mas é possível. Eu sei que, né, tem gente que, para evitar as coisas, já diz logo, ó, você decide, eu não quero saber de nada. E isso não ajuda. Né? Às vezes as pessoas dizem, pastor, só tem que decidir. Sim, mas eu prefiro perguntar, eu prefiro saber, eu prefiro concordar com alguém. Porque isso move o reino espiritual. Isso move, a concordância move o reino de Deus. Né? O reino de Deus, ele entra em movimento quando há concordância. Então, meus irmãos, se não há concordância, não há concordância. Agora, se houver, né, se dois concordam, o céu concede. É o que o versículo está dizendo. Num contexto, né, de relacionamento, num contexto de cura de pessoas, né, o texto fala sobre, né, um irmão que errou, como tratá-lo. Então, em nome de Jesus Cristo, eu peço a você que reflita sobre esse texto. E aproveite essa quarentena para colocar essas verdades em práticas, porque eu creio, meus irmãos, que muito em breve nós voltaremos ao cotidiano que nos parece, nós poderíamos usar uma expressão, né, cotidiano normal. Mas, na verdade, eu quero voltar com todos esses valores muito absorvidos pela minha vida, porque isso tem feito toda a diferença, meus irmãos, na minha casa, na minha família. A concordância, né, dentro de casa não é fácil. A concordância em oração não é fácil. A concordância no meio, né, eclesiástico, na vida da igreja não é fácil. Mas ela, além de necessária, ela é poderosa para mudar contextos. Então, querido e querida, eu queria convidar você agora a fechar os seus olhos. Eu queria orar com você e por você. Pai, nós te agradecemos. Nós te agradecemos, Pai, pelos irmãos que chegaram até aqui, Senhor, nessa reflexão. Que o Senhor possa nos ajudar, Pai. Que o Senhor possa nos ajudar, porque é muito poderoso, Senhor, esse princípio. O princípio da concordância gera concessão, Pai. O céu concede. Eu tenho certeza, Pai, que há muitos que vão ver esse vídeo que de alguma forma precisam absorver esse princípio, Senhor, com mais intensidade. Porque às vezes até para evitar confusão, não se ajusta, não conversa, já manda o outro resolver, e isso não opera, Senhor, nada. Porque o que opera a concessão, segundo Mateus 18, 19, é a concordância. Então, Pai, ajuda meu irmão, ajuda minha irmã, ajuda esse querido, essa querida que de repente investiu 20 minutos do seu tempo para refletir a respeito desse texto. Pai bendito, eu te agradeço, eu te louvo e peço a sua bênção sobre os meus irmãos. Que esse tempo de quarentena seja um tempo muito precioso para a família, para as famílias da igreja. Senhor, que nessa concordância, perdão sejam, Senhor, que o perdão encontre, Senhor, o lado do meu irmão, os nossos lares. Que, Senhor,
ajustes sejam feitos, que a concordância, Senhor, aconteça. E que, Pai amado, os céus conceda aos meus irmãos, às famílias, a nós, Senhor, todos nós, aquilo que certamente o Senhor tem para nós. Pai, muito obrigado por essa noite. No nome do teu Filho amado Jesus Cristo, amém. E amém, Jesus. Meus irmãos, Deus abençoe. Que a graça do Senhor seja sobre sua vida, tá bom? Até amanhã, 19h.